Badoque das Antigas, há 25 anos servindo a sua família. Almoço e marmitex de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. E todas as quintas-feiras no almoço tem uma deliciosa feijoada. Na parte da noite, venha saborear um delicioso sushi com ingredientes frescos e de qualidade, lanches recheados e petiscos. O lugar perfeito para o seu happy hour ou jantar, de segunda a sábado, das 18h30 às 23h30. E para você que não quiser sair do conforto do seu lar, a boa notícia é que tem delivery. Badoque das Antigas, Rua Almirante Barroso, 1302, Vila Nova. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais um programa e o programa dessa semana está super especial. A gente vai falar sobre um tema chamado constelação familiar. Você já conhece, já ouviu falar em constelação familiar? Para isso eu trouxe uma super profissional aqui, que é terapeuta sistêmica e consteladora familiar, que é a Andrea Bendelin Kostetzer. Falei certinho, Andréa? Nome lindo, por sinal que ela tem. E ela vai explicar pra gente o que é constelação familiar, quem pode fazer, quais são os benefícios que a constelação traz. Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Prazer te receber aqui. Prazer é meu. E falar sobre você e os seus ajudantes, Sim. né? Porque você nunca está sozinha, Sim. né? Andréa, assim, a gente quer saber, assim, quer entender um pouquinho mais, né? Porque tá muito falado esse assunto, tem muitas pessoas que, né? Os holofotes estão para constelação familiar. O que é constelação familiar? Eu digo que a constelação familiar, ela é uma representação da nossa vida. É praticamente assim, eu sempre digo, é muito mais fácil falar da vida do outro do que falar da nossa vida. Então é muito mais fácil resolver o problema da outra pessoa do que o nosso. A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais fácil para resolver. Então a constelação familiar ela é basicamente isso. Então a gente representa através de bonecos ou através de pessoas aquele nosso problema, aquela nossa dificuldade, onde a nossa vida não está andando. Então fica muito mais fácil para nós conseguirmos visualizar esses problemas e conseguir resolver. Entendi. E dentro da constelação existem 3 leis. Tá. Não são leis, né? Mas são estudos que viram que davam certo. Que é a hierarquia, a ordem e o pertencimento. A hierarquia, às vezes, uma mãe se comporta como um filho, o marido se comporta como um filho da esposa, ou vice-versa. E isso traz um peso e uma carga muito grande dentro de um relacionamento. Trocam. Isso, trocam. O filho vira mãe. Isso, e daí não consegue dar assessoria para a família, não consegue se desenvolver, né? Isso, relacionamento, financeiramente e todas essas nossas áreas principais da vida. A segunda seria a primeira hierarquia, a segunda é a ordem, né? A ordem. A hierarquia e ordem. Tá. O pertencimento. Nós temos o direito de pertencer. Por exemplo, alguém... Ah, entendi. Isso, às vezes a gente julga uma pessoa que não é boa pra família, não gostamos das atitudes, nós excluímos essa pessoa. Ah, tá. Quando nós excluímos, tem algumas coisas que podem acontecer dentro da família. Mexe em todo mundo, Ou às vezes tem uma morte, uma mãe que perdeu um filho e não considera essa morte. Um aborto. Isso, e daí tem o filho morreu. Tá. Dá o mesmo nome para outro filho com aquele nome, é como se estivesse excluindo aquele primeiro filho. E nisso, o filho que nasceu, que tem o mesmo nome, pode ter alguns sintomas por ter esse mesmo nome, por não estar respeitando o outro filho. Entendi. E Andrei, quem pode fazer a constelação? Qualquer pessoa adulta pode fazer a constelação? Qualquer pessoa adulta. Também é possível constelar os filhos. Por exemplo, eu tenho uma filha de 3 anos, eu posso constelar ela, eu como mãe. Você pode constelar por ela. O que eu... Particularmente, isso é uma coisa minha, eu não gosto de constelar grávida até os 3 meses. Tá, gravidinhas até só depois dos 3, então. Tem gente que constela, mas eu não constelo porque o humor tá muito alterado, os hormônios, então não é uma coisa legal. E você tem filha e entende disso, né? Isso. Então já passou por isso, né? Sim, é bem isso mesmo. E... também não posso constelar pelo meu marido ou esposa. A pessoa tem que constelar só pelos filhos e crianças ainda, exatamente. Né? Até um irmão mais velho pode constelar por um irmão mais novo. Tá, mas já o mais novo pro mais velho não pode. Tá.
André, vamos entender como funciona uma constelação? Sim, claro. Eu sei que aqui tem os bonequinhos que representam, né? Então, tu podes explicar pra gente como é que funcionaria, assim, uma constelação, assim, em grupo? Sim. Como seria a sessão? É sessão que a gente pode falar, né? Uma sessão coletiva ou individual, mas é uma Isso. sessão, né? Geralmente a gente conversa um pouco sobre a tua vida, quais são os teus problemas, o que você está sentindo e o que você quer trazer para a constelação, o que você quer ver. Tá. Por exemplo, você traz para mim que teu profissional tá ruim. Tá. Então a gente vai trabalhar em cima do teu profissional. Quero mudar de profissão. Isso. Tô me sentindo estagnada. Aí trabalha Isso. Aí geralmente eu faço o quê? Eu trago algumas coisas que você me relata, eu procuro algumas origens da tua família e você vai colocar o boneco. Eu peço pra você colocar o boneco aqui no Eu não campo. sei o que o boneco significa. Esse é você. Sou eu. Isso. Daí eu vou me Aí colocar. você vai colocar você ali. Qualquer lugar. Isso. Tá. Aí dependendo do lugar e depois você vai conseguindo visualizar o que tá acontecendo dentro desse campo. Tá. Entendi. E daí... E aí a gente vai colocando e vai preenchendo esse campo, E ele vai se movimentando. Ele não se movimenta. Não? Não. Tá. A gente faz a movimentação, mas cada lugar que ele coloca aqui, depois a gente consegue se conectar com o que ele tá sentindo. Nossa, muito interessante, né? Sim. E agora eu fiquei curiosa, quais são os temas que a gente pode constelar? A gente falou do profissional, né? Isso. Mas... Do profissional, relacionamento, tá tendo bastante relacionamento. Tá. Problemas de relacionamento, casamentos. Sim. Tá. Atendo bastante pessoas que têm depressão, crise de ansiedade, pessoas com diversos fatores. Atendi também semana passada um moço que ficava muito doente. Então, às vezes... Pode constelar isso? Pode, pra descobrir a causa? Pra descobrir a causa da doença. Às vezes a pessoa tá seguindo alguém na morte. A palavra não seria seguindo, mas a pessoa não se sente feliz por estar viva e a outra pessoa morreu. Então ela fica triste, o corpo como se ela precisasse morrer também. Não se dá o direito de estar viva. Então tem isso. Tem a pessoa que se sente sobrecarregada, é muito legal de ver a sobrecarga dentro de uma constelação. Só. E tem muita gente se sentindo assim, muita gente né? se sentindo sobrecarregada. E muita gente se sentindo culpada também. Isso também traz várias doenças e relacionamentos ruins. Então, resumindo, assim, a gente pode constelar financeiro, profissional, amoroso, a saúde. Ou até, às vezes, uma questão bem íntima que a gente sente que, né, que tá travando ou que se sente algum bloqueio específico. Sim. Coisas do passado, situações do passado também são possíveis de constelar. Do passado como? Um aborto, por exemplo, Isso. A perda de um familiar. É possível? Isso é possível, tá. Entendi. André, depois que a gente faz uma constelação, né? Quais são os efeitos, assim, que você vai sentir, assim? Eu gosto de perguntar para as pessoas, mas as pessoas dizem que é uma transformação. Tá. Outras pessoas se sentem mais vivas, outras pessoas se sentem mais leves, mais felizes. Então, cada um traz um retorno diferente, assim. Tem uma pessoa que ela constelou comigo que ela se sentia muito insegura. E hoje em dia é muito legal ver ela se posicionando e se sentindo mais segura na vida dela. Eu até falo assim, nossa, eu te constelei e você tá mais segura do que eu. É muito gratificante, né? Uhum. Você falou que pode ser, a constelação ela pode ser em grupo, né? E ela pode ser individual, né? Isso. Porque às vezes as pessoas se sentem um pouco constrangidas, talvez, de constelar em grupo, Isso. de não querer se expor. É possível constelar também individual. É possível constelar individual. E a sessão individual também é de 1 hora? É relativo Dura em torno isso? de 1h30, 2 horas. 1h30, 2 horas. Mas é possível. Bastante... E vai ter os mesmos, assim... Os mesmos efeitos. Os efeitos, né? Ela vai ter o mesmo resultado. É o mesmo. Porque eu acho que as pessoas têm dúvida, né? Será que é o mesmo resultado? Isso. Assim, é o mesmo resultado. É o mesmo resultado. Para algumas coisas, algumas pessoas preferem fazer em grupo e outras elas preferem fazer individual. Algumas pessoas eu aconselho, a gente pode fazer em grupo para ver algo que está muito oculto ali. Tá. Mas isso é muito raro, dá para ver bastante na constelação individual.
Entendi, tanto na individual como em grupo, porque eu já escutei algumas pessoas, ó, isso aqui eu vou te perguntar, se é mito ou verdade, porque tem muita coisa que a gente acredita como verdade que é um mito, né? Sim. Já disseram assim, a Andrea faz os 2 tipos de constelação, ela faz uma vez por mês, né, mais ou menos. Isso, uma vez por mês eu faço no Jardim em grupo. do Anahata, que é um lugar lindo, que já, né, vale a pena ir em grupo. Então já fica o convite, porque vai ser no dia 16 de setembro, na parte da tarde. Então, para você que tem curiosidade de saber como funciona uma constelação familiar, né, entre em contato com o André. No dia 16 é uma oportunidade. De repente, você pode ir lá para só para conhecer, não precisa ser constelado, mas faz parte lá do grupo, do campo, e depois, né, toma uma decisão de constelar. Sim. É verdade, assim, algumas pessoas falam, constelação em grupo eu acho mais forte que uma constelação individual. Isso é um mito ou é uma verdade? Eu tenho... Você escutou isso? Já, muito. Muito, né? Depende quem tá do lado sendo constelado, depende quem é o constelador, depende o grupo, depende o tema, depende de tudo isso. Tudo isso, é muito variável. É muito variável. Entendi. Tanto que às vezes eu entrego um boneco pra alguém, referenciando o boneco a alguma coisa, a pessoa pega o boneco e chora. E começa a chorar, ou não consegue nem colocar de tão pesado que é o boneco. E tem constelações em grupo que a pessoa vai ali, assiste a constelação em grupo, e ela vê o campo se movimentando, ela sente nela, mas ela não sente tão profundo quanto se conectar um sentimento na individual. Entendi. Então depende muito de cada pessoa e de cada tema também, principalmente o tema, né? O tema. Eu acho que o tema é o que mais pega também, né? Entendi. Andréa, muito obrigada pela sua participação. Te convido a voltar, porque esse assunto é infinito, né? A gente tem muita coisa, muita curiosidade sobre ele. Mas eu gostaria que tu deixasse, por favor, o teu contato, né? Para as pessoas entrarem em contato contigo. Talvez pelo Instagram seja a melhor forma. Até porque a Andréa posta bastante coisas relacionadas à constelação familiar, esclarece bastante dúvidas por lá. E também gostaria que tu fizesse o convite para as sessões individuais e para o encontro do dia 16, que eu vou estar presente. Espera lá. Então, quem tiver interesse em ver mais sobre o assunto, meu Instagram é Andrea Bendlin Terapia Sistêmica. E eu acho que é isso. Instagram, né? E o encontro dia 16. O encontro é dia 16 no Jardim do Anahata. Tá. Vai ser às 14 horas. Eu passo mais divulgação ali no Instagram, que eu preciso ter confirmações das pessoas que vão, e pode ser também para fazer parte, ou para constelar, né? Isso. Tem as duas opções. Isso. E os atendimentos individuais, os atendimentos individuais que também são de acordo com o horário que a pessoa pode ir, né? Que individual a gente ajusta a agenda. Tá bom. Muito obrigada e até a próxima. Até, obrigada. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo comercial, a gente volta já no segundo bloco, não saia daí.